Se você sente que você está se ferrando no mercado, não está entendendo por que os resultados não chegam, talvez você esteja cometendo aí um dos erros mais básicos que tem no mercado e que na realidade você não está nem percebendo, está te colocando no caminho errado. Mas fica tranquilo, que é nesse vídeo que a gente vai comentar ali como que você vai solucionar esses problemas e identificar eles para que você não chegue, né, ao fundo do poço, como eu já cheguei. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai trocar aí uma ideia sobre os 3 principais erros, né, que você deve estar cometendo no caminho para que você não tenha, né, essa rentabilidade que você procura. Marquei já até um roteirinho aqui legal para a gente não ter desvio, tá? Antes de mais nada, já deixa o seu like também, tá? Pra gente elevar esse conteúdo para mais pessoas e também se inscreva no canal se você não é inscrito, beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos trocar uma ideia sobre esses erros que eu também cometi. Porque qual foi, né? Eu tive o lançamento aí da semana passada da nova turma de mentoria aqui no Nakinvest. E aí é engraçado, porque tem galera de todos os níveis, né? Tem uma rapaziada que já operava antes, tem uma galera que começou agora. E o mais legal ver é que todo mundo que já está nesse mercado ou começa, né, a iniciar nesse mercado, todo mundo tem os mesmos vieses, todo mundo tem a mesma quase que trajetória, né? Só muda o nome e o endereço de lugar para lugar. Então, primeiro ponto, né, que eu vejo que é muito comum, a galera operar sem um plano, né? E como é que você define isso? Se você já abriu uma operação sem exatamente saber onde entrar, onde sair, por que você estava executando aquele determinado ativo, né, ou determinada técnica, isso significa que no final do dia você está operando sem um plano bom, né, sem um plano em que minimiza suas falhas, né, e aumenta os seus riscos. Isso, cara, é um problema gigantesco que todo iniciante comete ou que todo cara que acha que é trader comete, né? E qual que é a consequência disso? Basicamente, galera, quando você não tem um plano confiável, você fica à mercê das suas emoções. A gente chegou a comentar aí sobre o problema do ego no trading, né, no vídeo passado. E se o mercado acaba indo contra, né, sua posição, ou você tira o stop, ou porque, né, você gosta, né, de falar que você não está errado, que é uma das coisas principais que afeta todo o trader, você entra no desespero, né? Você entra ali em parafuso, acaba fazendo cagada e perdendo dinheiro no final do dia. E quando o mercado está ao seu favor, você não fecha na hora que tem que fechar por quesito de medo, né? Eu estava até comentando com esses alunos aí da nova turma, e aí tem uma galera mais velha de guerra, né? E os caras falaram o seguinte: porra, o problema dessa juventude de hoje, dessa molecada, os caras sabem muito sobre cripto, só que os caras são muito gananciosos. E isso é um exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É um trade que a gente executou aqui em Aave, um modelo que eu passo ali que chama Crypto Cycle Master, tá? E que envolve muito sobre você seguir um panorama certo, né? Você ter um plano de execução certo. Então, assim, entre prejuízo e ganho, enfim, no final do dia, né, você acaba se tornando, né, um cara totalmente sem execução. Olhando já para o gráfico, né, vamos dar uma olhada aqui no gráfico que eu acho que vai fazer mais sentido. Galera, a gente tem aqui, por exemplo, uma técnica, né, em que dá para ser utilizada tranquilamente aqui nas shitcoins, né, em que eu acerto aí 60% das vezes, quase 58% das vezes. Ganho um fator de multiplicação aí de 2, né? Então, para cada R$1 apostado, eu ganho R$2 reais ali no final do dia, né? Tenho uma variação ali de perda de 4,70. Então, eu tenho ali um planozinho legal, onde que, por exemplo, eu sei quando comprar, quando vender, né? Eu tenho filtros de quando, na realidade, pode estar azedando, né, a operação. Então, por exemplo, como que foi essa aqui, ó? A gente entra, né? Aqui no caso foi stop mesmo, né? Deixa eu ver aqui, uma aqui pegou o filtro. Aqui. Aqui. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó.
A gente executa a operação, né? Vocês estão vendo aqui a entrada executada. Então você tem aqui, ó, o fator de entrada, né? Entrada, saída, primeira saída, segunda saída, o stop. E aqui, ó, você tem, tá vendo esse slow EMA stop, né? Isso aí significa o quê? Basicamente, galera, isso vai significar para vocês o filtro, né? Ou seja, faz parte do plano. Se o plano tá falando para mim assim, olha, aqui já é um momento em que o trade pode estar azedando, né? Por que que ele tá mostrando isso para mim? Porque eu tenho um plano bem determinado, né? Isso no final do dia dá uma grande diferença, tá, para vocês. Então, qual que é a ideia aqui? Antes de você abrir qualquer operação, você tem que ter uma estratégia clara, que nem essa que está na tela, né? Assim, ponto de entrada, saída, que nem eu coloquei aqui, ó, definidos, para que você não fique à mercê do mercado, não fique naquele achismo do tipo, será que ele vai correr mais, vai correr menos? Meu, não interessa, né? Se você tem ali no final do dia uma base de um plano bem executado, você consegue executar ele, né? Isso aí leva a gente, galera, para o segundo ponto, né? O segundo ponto ali de erro em que vocês cometem, meus alunos cometem, eu cometi, todo mundo comete, que é você tentar recuperar as perdas a qualquer custo, né? E que é o maior erro, porque a galera fica cega. E o mais engraçado, gente, é que assim, novamente, eu vou puxar os casos da mentoria, porque é onde eu tenho mais contato, né? E também da sala lá do projeto. Galera, o mais legal disso tudo é porque, novamente, acontece com todos. Se você acha que você é diferente, você não é diferente, tá? Você não é diferente. Se você acha que você é diferente, volta no vídeo passado do ego, porque é isso que você tá batendo aqui, tá? E o negócio qual que é, né? A maioria dos traders iniciantes, intermediários, quando cai na armadilha de tentar recuperar, né, o prejuízo a qualquer custo, é o cara entrar dentro da espiral da morte. Né? E o que é essa espiral da morte? É a pressa, né, sem critério de você escolher qualquer entrada. Isso só piora a situação, galera, porque a consequência no final do dia é você ter um emotional damage, né? Então, para quem lembra do meme ali, né, um caos emocional ali que vai fazer com que a emoção domine as suas decisões, a lógica desapareça e você tente tomar qualquer decisão que faça com que na realidade bata o desespero, né? Porque você não tem um plano, você esquece do seu plano e o resultado é um prejuízo cada vez maior. Então você acaba executando ali uma perda desnecessária. Vamos voltar para o gráfico, porque isso também já aconteceu, inclusive recentemente com um aluno. Então, qual que foi a ideia aqui? Ó? Uma das coisas que eu venho comentando com os meus alunos, tá? Bastante foi o seguinte, ó. Tem vídeo gravado ali na mentoria em que a gente estava comentando sobre essa lateralização e aí a gente estava bem aqui, ó. E aí um aluno da mentoria vira para mim e fala assim, Nax, tá, beleza, o que você enxerga aí? Eu falei assim, olha, a melhor opção aqui dos gráficos, tá, galera, seria se a gente fizesse o seguinte, a gente puxasse o movimento para essa região, liquidasse uma boa parcela das pessoas, porque a gente tem uma grande quantidade de volume aqui, ó, nos 87, 88 mil dólares, e puxasse essa movimentação de volta para cá, porque a maior concentração está aqui, ó. Mas nada impede, por exemplo, da gente puxar uma movimentação um pouco mais forte para cá, né? Mas o ideal seria a gente estourar isso aqui, ó. Até agora, o primeiro cenário está sendo executado. Então isso já tinha sido avisado, da visão da liquidez, enfim. O que aconteceu com o meu aluno? Meu aluno, ele estava ganhando uma boa grana, esse cara tinha feito mais de 30 mil dólares em 6 meses. E aí, pô, o cara tava vindo numa winning strike bizarra de boa, né? E aí que mora o problema, porque cai naquele bagulho do ego, né? Então, qual que foi o negócio dele? Ele tava achando que o preço do Bitcoin ia vir para cá, requebrar e tirar essa região aqui, ó, de liquidez que tem aqui em cima, e ele alavanca mais do que necessário e coloca os stops aqui, ó. Quando a gente rompe, mesmo sabendo que tinha liquidez aqui embaixo, quando a gente rompe essa região, o que ele faz? Ele tira o stop. E aí ele começa, na realidade, a aumentar a posição dele para que ele não fosse liquidado. Moral da história, ele fechou aqui, ó, nos 78 mil dólares. 78 mil dólares com uma perda aí de 0,5 BTC em pleno bull market. Galera, pleno bull market, você perder meio Bitcoin é um negócio muito forte, tá? Porque isso aí indica muita ganância da sua parte, né? E pouco preparo emocional. Então, galera, qual que é o negócio aqui, né?
Se você é um cara que sabe ou tá passando por algum momento desse, cara, você tem que parar e respirar, né? Primeiro ponto. E se perguntar qual que é o plano que você tá seguindo. E se você tem um plano. Se você tiver uma gestão de risco necessária, profissional, você consegue sobreviver, né? Bem definida. A perda nunca vai ser grande o suficiente para te tirar do mercado. E isso é fundamental. Eu lembro quando eu passei por isso, né? Que era... Vocês vão identificar também, galera, porque tem um monte de vagabundo que fala isso, que é o quê? Você usar o efeito teia, né? O efeito bang jump, sei lá como é que eles chamam, que é o quê? Você escalonar a ordem, porque o estocástico, ou o RSI, ele tá simplesmente indicando, né, uma queda de preços. Então ele está sobrevendido aqui embaixo, né? Esse indicador aqui ele indica a sobrevenda e sobrecompra de preços. E esse cara ele começa a escalonar ordem. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de preço médio. Tá? Aqui é o próximo ponto, é o terceiro erro que a gente vai comentar, né? Que é você não saber o quanto que você vai perder. Então aí o infeliz adiciona ali várias ordens, ele acaba sendo medíocre no final do dia, porque o mercado ele é soberano. E o mercado ele vai limpar essas ordens, e ele limpa efetivamente essas ordens. Então assim, né, a sua perda nunca pode ser maior do que o suficiente, né, para tirar você do jogo, né? Então você tem que aprender a aceitar pequenas perdas e entender que você vai estar errado em algum momento, tá? E tá tudo bem, você tá errado nesse momento. Por fim, a gente chega no terceiro ponto, terceiro sinal mais importante aí, que você não faz ideia, né, como eu falei, de quanto você tá arriscando por operação. Isso é uma identificação básica, né, do que? Se eu chegar para você agora e falar assim, quanto que você tá arriscando nessa operação que você tá perdendo? Ou que você tá... E você não souber responder, né? Se você não sabe, você já tá no caminho errado. Você já tá pronto para se fuder. Ah, não, é 10% para baixo, é 15%... Não é isso que eu tô falando. Quantos por cento do seu capital tá em jogo aqui nessa operação, né? Para que se o mercado der uma bosta, der uma reviravolta de preço, quanto que isso vai infligir no seu patrimônio no final do dia? Essa é a questão principal, né? Então você tem que saber responder. Se você não tiver um controle de risco adequado, gerenciado, né, você pode perder todo o capital sem você saber. Assim como aconteceu comigo em uma tarde em que eu perdi, né, na época foi R$ 33.500 em uma tarde. E aquilo me travou, galera, porque eu tremia, eu tinha vontade de vomitar, eu não sabia o que fazer, minha namorada olhava pra mim e eu chorava, né? Essa era a minha reação, eu tremia na época, abracei ela e comecei a chorar. Então assim, é assim que muitos quebram a conta, é assim que muitos liquidam a conta. E a galera acha engraçado isso, eu acho engraçado, né? O maluco bota isso no Instagram ali como um Reels. Mas porra, rapaziada, isso não pode acontecer. Um trader profissional, isso não acontece. Aquela vez foi a última vez que aconteceu comigo. Foi em dezembro, foi em abril, né, de 2019, né, ó, abril de 2019, pós-crash, ali, ó, eu vou mostrar aqui no gráfico, porque eu tenho essa vez marcada. Aqui foi quando eu achei que eu tinha, né, virado pica das galáxias, que eu tinha feito mais de 25 mil numa tarde, e aqui foi quando eu perdi os 33.500, nesse candle aqui, ó. Porque eu tava, né, o contrário. Então, do mesmo jeito que eu falei da ordem teia, né, eu tinha escalonado venda pra caralho, porque eu achei que esse negócio ia pra 2.800. Então, na época, eu achei que ia vir pra cá. Enquanto eu não batesse no meu alvo, eu não saía. Esse era a minha cabeça, né? Porque o guruzão falou que ia cair. E aí, quando ele estoura, eu já tava com um monte de ordem escalonada aqui, ó. Pronto. Aquilo foi, né, a coisa mais devastadora que aconteceu na minha vida. Então, ó, aqui, ó, no dia 2 de abril foi quando o Nax sentiu a última vez de que ele ia quebrar, que ele liquidou uma conta. E que naquele momento eu decidi que eu nunca mais ia sentir aquilo, cara. Aquilo definiu o meu progresso no mercado, aquilo definiu o trader que eu acabei me tornando. Para um cara, como eu falei, que veio de 2 falências para entrar em uma das melhores equipes de trading do país,
que é a equipe do Projeto 10%. Então, assim, galera, qual que é a solução básica para isso? Você sempre tem que definir um percentual fixo para cada operação do seu capital e o quanto que aquilo está infligido, porque essas três sinais, eles se conversam. Você tem que ter um plano, cada estratégia tem que ter um gerenciamento de risco próprio, que é baseado no quanto ela acerta, no quanto que ela erra, tá ligado? É sobre isso. Isso é profissionalismo. Então, assim, muitos traders profissionais, eles arriscam o quê? Entre 1 a 2% do capital para day trade, 5% do capital para um swing trade, né? Então, nunca mais do que isso. Porque ele sabe que no final do dia é a corrida de longo prazo que vai fazer, né, ele ganhar. Não é ele ficar apostando. Você não é um apostador, cara. O trade hoje, eu estava conversando com um grande amigo meu que me introduziu nesse mercado, que é o Brad. E assim, galera, hoje eu tava, semana passada, né, eu tava falando com ele, perguntando sobre a filha dele e tal, porque ele tá casado já, né, tá com um bebê. Aí eu falei, ele tava falando, e aí, tá no trade ainda? Porque ele aposentou, né? Aí eu falei, pô, tô no trade ainda e tal, tamo lá. Aí ele, e aí, como é que tá? Eu falei, cara, você sabe que hoje eu não tenho nem mais tesão de tradar? Aí ele, porra, isso é normal, Nax, normal. Tem que se tornar um bagulho chato pra caramba. Eu já tô há quase 8 anos nesse mercado. Falei pra ele, tá chato. Eu faço as operações, mas assim, porra, eu ganhei pra caralho. Aí faz uns 3 aí, umas semanas passadas. Cara, eu não senti nem euforia. Antes eu ficava eufórico de ganhar. Agora, sabe, tipo assim, ganhei, maneiro. Mas tipo, isso é ruim? Não. Isso mostra o meu amadurecimento dentro do mercado, né? Então, se você não tem esse controle, galera, você tem que começar esse controle agora, pra ontem, tá? Pra ontem. Então, resumindo a ideia desse vídeo, que já tá até passando do horário, né? Não queria demorar tanto, acabou passando. Mas assim, galera, os 3 sinais são operar sem plano, você não pode ter, né? Tentar recuperar a perda a qualquer custo, que você vai fazer uma cagada gigantesca, que vai virar o círculo, né, a espiral da morte. E você não ter controle do risco. Basicamente, se você tem esses 3 sinais, você está caminhando ali para uma falência, você está caminhando para o seu maior trauma da sua vida, que vai ser você se sentir um bosta no final do dia. Não vai para esse caminho, não é legal, tá? Então assim, se você identificou um desses sinais, desses erros, o mais importante agora é reconhecer e corrigir eles, tá? O mercado ele não perdoa, o mercado ele não é fácil. Quem age de forma impulsiva, e a recompensa é para aqueles que detêm estratégia, que detêm estatística, que detêm um caminho, tá? Então assim, galera, se você realmente, né, quer sair desse ciclo, quer operar com mais segurança, consistência, eu posso te ajudar nisso. Eu não tenho vagas no momento, mas eu tô, como eu falei nos vídeos aí, eu vou comentar todos os vídeos a partir de agora, porque vocês precisam ficar avisados em que eu tô criando, tá, um treinamento especificamente para isso. Não sei qual que é o nome ainda. Se você tiver até uma sugestão de nome, joga aí embaixo. Eu tava querendo colocar como SOS Trader, que é para ajudar a galera que tá nesse caminho da destruição, né? Assim como eu estava lá no começo da minha jornada, tá? Mas é isso. Eu vou deixar o link de inscrição antecipada aqui embaixo para vocês. A gente vai bater um papo, porque precisa bater esse papo, tá? É uma entrevista necessária. E é isso, beleza, galera? Não esqueça de deixar o like de vocês, compartilhar com os amigos, e a gente se vê aí no próximo vídeo aqui no canal, beleza? Valeu, galera, tamo junto, um forte abraço e grande beijo do Nax.